Pessoal, Elias Júnior aqui do Natora Podcast. Nós estamos começando aqui as nossas atividades do ano de 2026 e hoje é um episódio bem especial. Nós vamos abordar uma temática que há muito tempo eu gostaria de trazer aqui para o nosso programa, para o nosso podcast, e eu tenho certeza que vai trazer muita reflexão, muita edificação, muito entendimento na vida de todos vocês que vão estar acompanhando esse episódio aqui. Hoje eu tenho a satisfação de poder receber aqui no nosso estúdio, no nosso lar, meu amigo de longas datas, pastor, teólogo, Divino Monteiro, e eu quero aqui, antes de mais nada, fazer também os agradecimentos, porque o meu amigo Divino Monteiro, ele é a pessoa que me batizou nas águas, foi a pessoa que celebrou o meu casamento, então eu tenho um grande apreço pela sua vida e fico muito feliz de poder receber você aqui no nosso estúdio, no nosso programa, para tratar dessa temática onde você tem bastante conhecimento e que nós vamos nos aprofundar nessa temática que é o assunto da escatologia bíblica. Então, vou deixar aqui a palavra com você, fique à vontade para falar aí com a nossa audiência. Bem, meus preciosíssimos e amados irmãos e amigos, que a graça e a paz, que excede todo o entendimento, vos sejam multiplicadas. Para mim é uma eterna alegria, pastor, poder estar aqui, ser este convidado. É um privilégio. Para mim é um privilégio poder verbalizar este assunto, um assunto tão importante, essencial para estes últimos dias, né? Falar disto, falar do futuro da humanidade, né? Para onde ela realmente vai terminar, concluir, né, a sua existência. Este assunto é um assunto que, desde os meus primeiros passos na fé, ali pelos anos 90, ele me chamou muita atenção e durante toda a minha vida, são cerca de 35 anos, que eu me dedico ao estudo destes assuntos. E Deus assim tem dado graça, né? Certo. E eu queria saber, assim, vamos olhar um pouco ali para trás para a gente entender. Você tem aí uma ideia de quando começou o teu interesse pela essa temática de escatologia bíblica? Como foi ali o teu primeiro contato com esse assunto, a curiosidade? Você está lembrado? Você pode compartilhar conosco como é que foi esses primeiros momentos? E na sequência você pode também trazer aí uma definição sobre o que é escatologia para as pessoas que estão nos acompanhando agora entenderem um pouco, né, sobre aí a semântica dessa palavra e do que se trata a escatologia. Quando eu vim a Cristo nos anos 90, ali por volta de 91, assistindo, né, grandes pregadores itinerantes de nome e que davam muita ênfase, né, a este assunto, né, da escatologia bíblica, em referência à volta de Jesus, né, os sinais da vinda de Jesus, eu senti, né, o interesse, né, por me aprofundar no assunto, né, e estudando, né, fui buscando a origem, né, da palavra, né, que depois aprimoramos, né, cada vez mais e conseguimos, né, ter muitas definições, né, extrair muitas coisas interessantes do que significa a escatologia. Né? A escatologia ela vem do grego, como sabido de todo estudioso, a palavra scatos e elogia. Né? Scatos significa último, e logia significa um tratado de um conjunto de ideias. Em 1 João, no capítulo de número 2, e o versículo de número 18 diz: filhinhos, esta é a última hora, né? No grego é paidia skatiora est, skate. Aí você vê a palavra última já aparecendo, né? Em se tratando dos últimos dias, né? Sobre a última hora, né? A última hora. E deste momento em diante nós começamos a
desenvolver, né, a procurar em dicionários e também estudar no grego e buscar aprofundar-se mais sobre o assunto, né? A escatologia ela teve um início, né, a se falar mesmo por volta aí do final do século XX para o século XXI, né? Final do século XIX para o século XX, começou a se dar muita ênfase, né, sobre essa matéria, a escatologia bíblica. Certo. Dado também aos acontecimentos, né? E assim, quando a gente para analisar o que vem acontecendo nos dias de hoje, você poderia, assim, amigo Divino Monteiro, afirmar que nós estamos vivendo os últimos dias? Como é que você avalia esses acontecimentos que vêm acontecendo aí, como as guerras que a gente vê ali pelo Oriente Médio, né? Essa guerra da Rússia com a Ucrânia, que vem se estendendo já aí por alguns anos, e tantos outros rumores de guerra. Esses são aí, né, sinais que podemos dizer aí que evidenciam que nós estamos perto do fim. Sim, na verdade, quando João escreveu no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, e o versículo de número 18, ele disse assim, né? Volto novamente a repetir o que antes já proferi aqui, né? Filhinhos, esta é a última hora. O que entendemos com isso? Sobre última hora, né? Quando você me pergunta, Pastor Divino, que horas são no seu relógio? Então eu lhe respondo, 23 horas. Se eu lhe responder, são 23 horas. Eu estou lhe respondendo certo. Falta 1 hora para meia-noite. Se eu lhe responder, 11 da noite, você vai entender na nossa linguagem comum, né, que falta apenas 1 hora para meia-noite. E se eu responder, né, é a última hora, de qualquer forma, você vai entender que faltam apenas 1 hora para meia-noite. Então, quando João disse, filhinhos, esta é a última hora, o sinal que ele deixa é evidente. O primeiro sinal com relação a que Jesus voltaria, né, que entraria em evidência, seria a vinda do anticristo. Ele disse, filhinhos, esta é a última hora, como ouviste que vem o anticristo. Agora, muitos se têm feito anticristos, pelo que conhecemos que já é a última hora. Então, ali no primeiro século, né, você pode ver, né, todos vocês podem conferir com o texto, que ali, digamos, o relógio de Deus se encontrava às 23 horas, faltando apenas 1 hora para meia-noite. E o que isto significa dizer? Significa dizer que, conforme a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 25 e o verso 6, que à meia-noite vai se dar o arrebatamento da igreja, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Então, entendam, lá no primeiro século, o relógio de Deus estava às 23 horas. Bem, nós já chegamos a 12 milênios, mais ou menos, da história da humanidade, né? Então, certamente, o relógio de Deus não está parado. Ele está andando. E um dos sinais que seriam muito evidentes seria a vinda dos anticristos, certo? Anticristos. Em Lucas, no capítulo de número 21, e o versículo 8 fala sobre os falsos cristos, que é um dos sinais muito em evidência. É os sinais que falam sobre os falsos cristos. Quando você fala de Cristo, você fala de unção, de um ser ungido, né? Quando você fala Cristo, você já está falando, né, a palavra grega, porque Cristo significa ungido, né? No hebraico é Messias, né? Então, quando a Bíblia diz que viriam falsos cristos, viriam pessoas com uma falsa unção, com falso óleo na vida, digamos assim, né? Para enganar. Um dos sinais muito evidente hoje é os falsos cristos.
Certo. E falando assim sobre os sinais, né? Aí durante a sua fala você falou sobre o arrebatamento, né? E o arrebatamento ele é um assunto que é bíblico, certo? Eu queria que você explicasse aí, pastor, comentasse, né, se aprofundasse um pouco sobre o arrebatamento, o que é o arrebatamento, para que as pessoas possam entender, talvez alguém aí que esteja nos assistindo agora, que está nos acompanhando, né, não está muito familiarizado com esses termos, né? O que seria esse arrebatamento que a Bíblia diz, né? E se o arrebatamento ele é um dos principais sinais da vinda de Jesus, né? É, pelo que eu estudei, né, o arrebatamento ele acontece em dado momento e há aí uma discussão entre os teólogos, né, em que momento isso vai acontecer. Então eu gostaria que você comentasse aí para a nossa audiência, falasse um pouco sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento, para a gente começar aqui? O arrebatamento secreto, né? É o que nós pregamos desde nossos primeiros dias de fé, né? Que se entendemos ali, se familiarizamos com as escrituras sagradas, passamos a pregar sobre o raptus. No latim é raptus, no grego é harpazo, né? Que significa uma tirada repentina. E outros não acreditam dessa forma, né? Acredita que a igreja não vai ser arrebatada, ela vai passar pela grande tribulação. Aí é Existem outras um correntes, parênteses, né, que a gente pode abrir aí, né, que não existe, né, pastor? Acho que é importante frisar aí, não existe uma concordância única, né, sobre essa temática, né? Existe aí no meio cristão dos estudiosos, né, um entendimento diferente, né, do que seria, aliás, não do que seria o arrebatamento em si, mas o momento que ele ocorreria, né? É, porque alguns dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Outros dizem que ela vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. E ainda outros dizem que ela vai passar toda a grande tribulação, né? E é nisso que a gente torna-se divergente, né? A gente torna-se divergente. Eu, particularmente, respeito, né, ao pensamento dos colegas, jamais imponho a maneira como eu creio. Eu defendo que a igreja vai ser salva da ira, né? Porque quando entrar o grande dia do Senhor, para entrar o grande dia do Senhor, para que aconteça grandes catástrofes no mundo, em cumprimento algumas profecias, né? Quando o mundo entrar em plena convulsão, o planeta Terra, né? Que haver grandes alterações climáticas e que as taças da ira de Deus começarem a cair sobre a terra, a igreja não vai mais estar aqui, né? Eu prego, né, desta forma, juntamente com uma multidão de teólogos, nós pregamos que a igreja não vai mais estar aqui neste período, quando outros dizem que a igreja vai estar aqui, mas vai ser livrada. Ainda outros dizem que a igreja vai passar, vai ser martirizada e tudo mais. Mas eu acredito, né, na minha percepção subjetiva, filosófica e teológica, eu acredito que a igreja não vai passar pelo dia do Senhor, o grande dia do Senhor, de catástrofes, de trombetas, de ás de Deus caindo na terra, conforme a Bíblia diz no livro do Apocalipse, né? Pedras com peso de um talento e caindo sobre a humanidade, né? Os juízos de Deus caindo na terra, e também Isaías 24 fala de um terremoto que a escala Richter ainda não registrou. Houve muitos terremotos no decorrer da história da humanidade e eles se intensificando, mas o que está lá em Isaías 24 não houve ainda, que é um terremoto global, pastor Elias, né? Um terremoto em que a terra toda vai balançar, vai sacudir. É uma profecia que falta se cumprir, né? Com relação aos sinais da vinda de Jesus, convém vocês estarem a par disso, queridos, que com relação aos cerca de 150 sinais que diz respeito à vinda de Jesus, não existe nenhum mais para se cumprir, pastor Elias. Não existe nenhum mais.
todos os sinais referente a falsos cristos, falsos profetas, guerras e tumulto, nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, peste, fome, coisas espantosas, grandes sinais no céu, morte entre muitas famílias, crentes em Jesus sendo grandemente odiados, sinais no sol, na lua e nas estrelas, terremotos, maremoto e tantos outros, né? Contabilizando assim cerca de 150, todos já estão em pleno cumprimento, neste exato momento que eu estou falando com vocês aqui, né? Estamos neste podcast, eles estão em pleno cumprimento, né? Nunca se houve tanta maldade como nós vivemos, como nós vemos agora nestes últimos dias, né? E um dos sinais muito em evidência, também muito em evidência, agora mesmo está acontecendo, é o que diz respeito às guerras e tumultos. Você pode ir comigo para Lucas capítulo 21 e o versículo 9, que ali está falando sobre as guerras e as sedições. Você pode tomar o teu dicionário e abrir, ou simplesmente dar um Google e pesquisar sobre a palavra sedição, porque Jesus Cristo disse que haveria sedição. E é nisso aqui que eu choco muita gente. Nisto eu venho a divergir com muitas pessoas, porque eu não sou a favor de manifestações, pastor Elias. Eu não sou a favor de que a igreja vá para o meio das ruas gritar, juntamente com o povo. Paulo falou a respeito das gritarias, e que isso não é próprio para um cristão manifestar-se assim, né? Você pode até ficar chocado com o que eu vou te dizer agora, mas o texto sagrado diz que a igreja, ela sempre venceu as suas adversidades, pastor, de portas fechadas. Jesus Cristo disse: quando vocês orarem, não sejam como as pessoas hipócritas, pois se comprazem orar nas sinagogas e às esquinas das ruas, no meio das ruas, para serem vistas pelos homens, né? Jesus Cristo aconselhou que sobre todo conflito, né, qualquer coisa que se queira solucionar, trazer uma solução, uma resposta para a sociedade, a igreja como igreja, ela tem que fechar a sua porta e orar ao seu Pai que está em oculto. E o seu Pai que vê o que está no culto os responderá. Então, confira comigo. Jesus Cristo disse que haveria sedições. E esta palavra, ela significa dizer sobre manifestações, sobre gritarias, sobre oposição à ordem estabelecida ou a um governo. Eu acredito plenamente, eu não tenho direita e nem esquerda, quero fazer sabido isso aqui, não tenho direita e nem esquerda, vou às urnas, voto, mas não sou favorável a que ganhou um presidente, assumiu o líder de uma nação e, de repente, o outro opositor se coloca contra e não deixa o outro governar. Eu acredito, à luz da Bíblia, no livro do profeta Daniel está escrito isso, amigo pastor, que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e de quem quer ele tira, certo? Quando Jesus Cristo, interrogado por Pilatos, Pilatos falava com Jesus e mandava que ele dissesse alguma coisa, porque ele tinha poder de crucificar ele, de soltar, ele disse para Pilatos que nenhum poder ele tinha sobre ele se esse poder não tivesse vindo do pai dele, do seu pai, do nosso pai. Então, nenhum governo que foi estabelecido, seja esse bom ou mau, ele tenha uma total intervenção humana, é uma divina. Então, eu acredito plenamente em que, se ao governo atual, né, para mim, na minha percepção subjetiva, eu acredito que se deixe ele governar. Se a igreja quer melhorias para o país, ela deve orar. A igreja, ela é um órgão, ela é uma instituição fora do governo, com reis, com sacerdotes. A igreja tem o seu governo. A igreja é independente dos governos humanos. O Senhor
é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sobre a sua igreja. Então, ela cumpre o seu papel, ela vai às urnas, mas ela não está misturada. Houve as eleições, né, que elegeu a Jair Messias Bolsonaro, e depois a outra disputa, amigo pastor, que teve também entre o atual candidato e o Jair Messias, houve muitas profecias, todos vocês sabem que houve muitas profecias dizendo que Jair Messias ganharia a eleição, né? Eu acompanhei muitas profecias, né, que ele ganharia as eleições, né? Arrebanhou muita gente, houve motociata, mobilizou o Brasil inteiro, certo? E eu olhando tudo aquilo comigo, eu tinha dentro de mim que não ia acontecer. Não ia acontecer, certo? Não ia ser, ele não ia ganhar as eleições, né? Inclusive, quando eu fiz essas postagens, eu fui hostilizado, né? Eu perdi seguidores, muitos amigos meus, né, fizeram comentários a respeito de que eu era da esquerda e tal, e eu disse que eu não sou da esquerda, apenas vi o cumprimento das profecias de acordo com o que está na matéria escatologia bíblica, que eu acredito que nós vivemos hoje, amigo pastor e ouvintes, a última forma de governo no mundo. A última forma de governo. Para que você entenda aonde nós estamos situados na história da humanidade, você pega o capítulo 2 de Daniel. Você pega o capítulo 2 de Daniel. Isso é escatológico também, certo? Você pega o capítulo 2 de Daniel e lê ele todo, tá? Nabucodonosor tem um sonho e esquece, certo? E depois a Bíblia diz que Daniel intervém orando com seus amigos para que Deus lhes revelasse, porque havia um decreto que todos os sábios de Babilônia iriam morrer, né? Iria ser executado, porque não tinham como dar a Nabucodonosor o sonho que ele teve, não tinha como falar, e a interpretação do sonho. Então, depois, para resumir, porque este é um outro assunto que eu quero pormenorizar aqui com vocês, né? Esse é outro assunto que é muito importante. Para resumir, Daniel vai lá, diz o sonho que Nabucodonosor teve na cama dele, né? Conta o sonho que ele teve, revelando o sonho que ele teve e a interpretação. E na interpretação, conforme está lá no texto sagrado, a cabeça de ouro seria o próprio Nabucodonosor, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa de Ciro e Dario, o vento e os quadris de bronze, que é o Império Grego de Alexandre Magno, e o Império Romano do Oriente e o do Ocidente, correspondente às duas pernas de ferro, e depois vem o ferro e o barro. O ferro e o barro já é a última forma de governo humano sobre a Terra. Você vai ao texto, leia com cuidado, você que é estudioso, procure saber disso, tá bom? Que depois desta última forma de governo, pastor, depois dessa última forma de governo, não tem outra. Não tem outra forma de governo. A que vem depois do ferro e do barro, que é o reino dividido, o reino forte e o reino frágil. Depois desta última forma de governo, vem o governo da pedra. A pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Tá? Tá lá no texto. Daniel está diante de Nabucodonosor e diz: você viu uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e deu com ímpeto nos pés da estátua. Esmiuçou o ferro, esmiuçou o barro, esmiuçou o cobre, esmiuçou a prata e o ouro, e a pedra que feriu a estátua, esses metais, eles se tornaram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Vocês conseguem entender? Encheu toda a terra. Então, depois desta forma de governo atual que nós estamos vivenciando no mundo, o reino de Jesus, e depois dele não terá outro. Não terá outro. Então, eu estava ali assistindo às manifestações em Brasília, aquele quebra-quebra que houve ali. Alguém disse, olha,
houve pessoas infiltradas ali, que era de esquerda e tal, e vocês sabem que comentários diversificados, se atropelando e tal. E eu disse, bem, há um ditado brocardo popular que diz assim, dize-me com quem tu anda que eu direi quem tu és. Então, se não quisessem ser agravados, os irmãos, meus irmãos em Cristo, que até hoje eu oro por eles, os que estão presos daquela manifestação, né? Se eles não estivessem lá, eles estariam livres disso. Eu estava olhando aquelas cenas e eu simplesmente fui para o texto sagrado e disse assim, tá aí o barro. O barro. Para todos os estudiosos da Bíblia Sagrada, vocês sabem que o barro é o governo do povo. O barro é o governo do povo. O governo do povo. Tá? Donald Stamps, que é autor dos estudos da Bíblia de Estudo Pentecostal, você pode conferir lá o que eu estou falando, né? É uma Bíblia muito de tiragem mundial, muito importante. Você pode conferir lá. O barro é o governo do povo, a democracia. Tá? Já o ferro é aquele governo centralizado. Então, totalitário, tá? Aquele que é mais forte, que tem mais poder. Então é só você pensar comigo, pense logicamente, tá? Você tem uma mesa dessa, de barro, e você tem um martelo de ferro. O martelo de ferro, ele é um instrumento pequeno, e você tem essa grande mesa de barro ou essa parede, o que você queira, como você queira entender. Um martelo ou uma marreta muito pequena, ela vai quebrar toda a parede ou esta mesa de barro. Por quê? Porque é ferro. Então entenda nas profecias que essa forma de governo, essa última forma, os pés da estátua, é ferro e é barro. Então o ferro, ele não se une ao barro. Isso significa dizer que não haverá governo que satisfaça a população nesses últimos dias. Isso está nas profecias. Quando eu vi aquela manifestação, que eu vi o Brasil se mobilizando para ir para Brasília, eu disse, isso não vai dar certo. E eu postei que não vai dar, vá no meu Facebook, nas minhas postagens mais antigas, que você vai ver. Tá? Eu não trouxe uma revelação ou uma profecia especial. Não, não foi isso. Eu não disse assim diz o Senhor, não. Eu abri a Bíblia e mostrei, nada contra os profetas desses últimos dias, tá? Eu acredito, tá, nos profetas de Deus, mas quando eu olhei aquela manifestação, eu disse, isso não vai dar certo. É o barro batendo de frente contra o ferro, pastor. Isso não vai dar certo. O ferro vai esmagar o barro. Não vai dar certo. E foi o que aconteceu, pastor Elias. Muitas prisões, tá? Porque o que os irmãos fizeram foi se misturar com uma sedição. Por favor, confira comigo. Lucas 21, e o 9º versículo, Jesus disse que haveria, tá? Haveria guerras e haveria sedições. Busque saber, dê um Google, por favor. Confira o que eu estou lhe falando, tá? Fique com as escrituras sagradas. Isso não são palavras de homem, é a Bíblia. Entenda isso, tá? Sedições é o que aconteceu em Brasília. Isso foi uma sedição. O que o povo falava ali, de tomar o poder à força, não se faz isso. Isso nunca deu certo, meus queridos. Isto é antibíblico, por isso que Deus não apoiou. Se isso tivesse sido de Deus, o poder, o povo tinha ganhado ali, pastor Elias. O povo tinha ganhado ali, tá bom? Mas o quê? Perdeu. Os irmãos foram presos. Os irmãos foram como que massacrados, foram colocados em cárcere. Por quê? Porque não estavam de acordo com o que as escrituras sagradas dizem. Gente, entendam isso, amigo ouvinte, amigo pastor, teólogo, por favor, entenda isso. Nós vivemos a última forma de governo. Ferro não bate, o barro não bate de frente com ferro, ele vai ser esmagado. Então entenda, a Bíblia tem que se cumprir, tá? A Bíblia tem que se cumprir. Nós não podemos esperar que as coisas mudem sem Deus. Nós não podemos esperar que o sistema político mude o Brasil, mude o mundo. Eles não vão mudar. A Bíblia tem que se cumprir. Jesus Cristo disse que passa o céu e a terra, mas a sua palavra não passa. Vocês têm que entender isso.
A mesma coisa aconteceu agora com Nicolas, tá? Arrebanhando um monte de gente, manifestando-se dessa forma. Isso não haverá resultados satisfatórios, tá? Houve novamente, isso é uma sedição. Você pode achar que não seja, mas isso é uma sedição. É uma forma de querer tomar o poder. Isso está nas Escrituras Sagradas, está reprovado, é uma obra da carne. Não é assim que a igreja vence batalha, tá bom? Mas você pode dizer, não, pastor, não é só orar, nós temos que se manifestar. Não, amigo, é orar mesmo. Já deu, se um dia sedição deu certo, tumultos, aquela vozeferia toda, aquela gritaria toda, se um dia isto deu certo, hoje não dá mais. A palavra de Deus vai ter que se cumprir, porque é a palavra de Deus. Saiba disso. É a palavra de Deus. Muito bom, pastor. Então, olha aí, ó, que coisa interessante, né? Então, não dá para a gente falar de escatologia bíblica sem fazer essa leitura, né, do cenário atual que a gente vive, né, num tempo onde o povo está altamente polarizado, né? A gente vê, então, o pastor Divino trouxe aqui esse entendimento, né, sobre a estátua de Nabucodonosor, né? Muito interessante, pastor. Eu não tinha parado para ter essa percepção, né, esse entendimento desse último governo, né, desse formato de último governo onde o povo tenta se impor, né? Ferro e barro. O ferro e o barro, né? O barro tentando bater de frente com o ferro. Isso, né? Não tem como. Barro não vence ferro. Ferro então, é forte. Esse não é ferro é compacto. o caminho, né, para se trilhar, né? E num tempo assim onde o povo vive muito polarizado, com certeza vai ter gente que vai estar discordando aí, mas a gente precisa, meus irmãos, aprender a ser maduro na fé, né? A interpretar o tempo de acordo com as Escrituras Sagradas. Eu sei que há uma boa vontade, os irmãos querem. Quem não quer que a sua nação mude, que venham tempos melhores, né? Nós que pregamos o Evangelho, eu há quase 4 décadas pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e falando dessas coisas, né, temos dito que o mundo ele caminha para o fim. Nós vivemos os últimos dias. O que o povo, principalmente o povo cristão evangélico, tem que entender isso, tá? Tem que entender isso. Vivemos os últimos dias, então não temos como esperar melhoras. Esperamos livramento para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que temem o nome do Senhor, para aqueles que têm o nome no livro da vida, para aqueles que querem mesmo assunto com a vida eterna, livramento. Melhoria na sociedade, nós não temos visto, senhoras e senhores. Busquem saber do Brasil de 20, 30 anos atrás, do mundo de 20, 30, de 4 décadas atrás, para o que nós vemos agora. As modalidades de crime, elas só têm aumentado. Por favor, veja isso. O que não existia passou a existir nas modalidades dos crimes. O que é isto? Senão o avanço da maldade, amigo pastor. Senão as coisas se afunilando no meio da política. A classe está desacreditada. Os evangélicos, a mesma coisa. Quanta chacota feita em direção à população cristã evangélica, pastores desacreditados, né? Os únicos que poderiam trazer uma solução, né, para o mundo tão envolvido com corrupção, com lavagem de dinheiro, tá? Com tantas coisas que antigamente não existia tanto. Então, isso significa dizer que as coisas aumentaram. Aumentou o feminicídio, aumentou os desafetos, aumentou o ódio no mundo. Tudo isso nós vemos que realmente aumentou. Quanta criminalidade hoje no mundo, quantos pais matando seus filhos. Isso a gente via algumas décadas atrás, mas não via com tanta intensidade que nós vemos hoje, amigo pastor. Né? Isso é o quê? Os últimos dias. Isto é a matéria em plena ação, as coisas acontecendo, né? Quantos
mortes de pais matando filho, filho matando os pais, e tanta perversão sexual no meio do povo, né? Melhorou o mundo? Não melhora. O mundo vai melhorar quando a pedra, que é Jesus, a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e deu com ímpeto na estátua, acabar com todo esse tumulto, acabar com todas essas... Jesus, em primeiro lugar, ele vai arrebatar a igreja. Isso está muito próximo, está muito próximo. Nós não sabemos, certamente, não vamos aqui ser categórico em definir o dia e a hora, porque Jesus disse que o dia e a hora ninguém não sabe, né? Mas percebemos, o salvo percebe na sua alma, ele sente, amigo pastor, né? Meus queridos que me assistem, ele sente que o momento é chegado, é a hora, e é tudo que nós queremos, é aquilo que nós todos os dias oramos, quando de joelhos oramos o Pai Nosso e dizemos que venha o teu reino. O coração do salvo, ele quer o reino da pedra, ele quer o reino de Deus, ele quer o reino de Cristo. A alma do salvo, ela clama por um porvir, por um novo céus e uma nova terra. Então, segundo as Escrituras Sagradas, Deus, na pessoa de Jesus, vai começar o início do fim com o arrebatamento da igreja, o arpazo, com o raptus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 51 e 52. Paulo disse, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, na língua grega, em átomo, né? No momento, num abrir e piscar de olho, ou num piscar de olho, em riperofitalmo, na língua grega, piscar de olho, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, em cerca de mais ou menos de 7 a 8 milésimos de um segundo, acontecerá o arrebatamento da igreja. Mas antes que a igreja seja levada, né, para concluir aqui, né, o nosso pensamento a respeito dos últimos dias e do arrebatamento da igreja, né, já fizemos citação dos sinais, antes que aconteça o rapto da igreja, antes que aconteça o rapto, o arpazo, né, o arrebatamento secreto, e a igreja seja levada ao encontro do Senhor nos ares, haverá, se é que não houve já, né, a limpeza do céu atmosférico. Por quê? Você pode, ao estudar a matéria escatologia bíblica, ou já ter estudado, você tem ali deparado, lendo o texto sagrado, que Satanás ele é o chefe da potestade do ar, né? A Bíblia diz claramente ali em Efésios 2, verso 2, diz que ele é o chefe da potestade do ar, né? E lá também em Efésios capítulo 6 e o versículo número 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mundo, contra as hortes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então veja bem, não há contradição. Tá? A Bíblia diz que Satanás é o chefe da potestade do ar, certo? Né? Os principados e potestades estão aí. Como é que a igreja vai encontrar com o Senhor na atmosfera da terra, visto que Satanás está aí no mundo espiritual, né? Aí estão os tronos, os anjos aí de primeira a sexta hierarquia, né? Estão aí, né? Como é que a igreja vai encontrar? Não é o bastante nós já ter guerreado tanto contra ele aqui na terra e ainda ter que encontrar depois desse corpo, né? Tem que encontrar ele na atmosfera da terra? Não é o bastante já a luta que nós passamos aqui? Não, vai haver uma limpeza no céu atmosférico. Eu acredito que o que está inserido no texto sagrado, em Apocalipse capítulo 12, o verso 7 ao 12, que diz respeito à batalha do grande dragão, do arcanjo Miguel, contra o grande dragão, é para a limpeza do céu atmosférico. O céu vai ser limpo, não vai ficar um ser desencarnado lá. Ele vai cair. O dragão, com seus anjos, vai cair na superfície da terra. Quando o dragão, que é o último a cair, tá? Eu até acredito plenamente que
a batalha está travada na atmosfera da Terra e que seres das hostes espirituais da maldade são desapropriados, o céu está sendo desapropriado para a igreja subir. O dragão vai cair na terra. Está no texto de Apocalipse. Ele vai cair. E quando o céu estiver limpo, aí é que vai acontecer o harpazo. Aí é que vai acontecer o rapto da igreja. A igreja vai subir ao encontro do Senhor. Certo. Vamos lá, vamos. O pastor aqui, você percebe aí que ele tem muita habilidade aí nessa temática da escatologia. Mas, pastor, vamos lá tentar fazer com que o pessoal aí acompanhe aqui o nosso pensamento. Vamos tentar traçar uma linha cronológica sobre como é que você entende que vai acontecer os últimos dias. Como é que vai ser esses últimos dias? Nós falamos aqui de sinais. Falamos de vários sinais que têm acontecido, né? Inclusive, Jesus ali no seu sermão escatológico de Mateus 24, ele fala desses sinais, ele faz ali a comparação com dores de parto, né? E a maioria dos estudiosos entendem que os sinais que sempre aconteceram na história da humanidade, quando chegar nesses últimos dias, eles vão se intensificar, né? Então, o pastor falou aqui vários sinais que têm acontecido, apontando aí para esses últimos dias, mostrando que nós estamos vivenciando esse último modelo de governo, né? Esse governo trazendo aí a profecia de Daniel, que fala desse governo aí representado pelo ferro e barro. Então, vai acontecer os sinais, né? Conforme esses sinais vão se intensificando, e a gente vê muitos desses sinais se intensificando nesses dias que a gente vive, vai acontecer o arrebatamento, certo? É isso que o senhor está falando aqui agora, nesse exato momento, está descrevendo como que vai acontecer, né? Trazendo uma visão bíblica, né? No mundo espiritual, né? Essa preparação, essa batalha que está ocorrendo, né? O pastor, se eu entendi, é isso, né? Tá acontecendo uma batalha e esse céu atmosférico está sendo limpo, desapropriado, preparando esse cenário espiritual para que aconteça o arrebatamento, né? O encontro então da igreja, gente, com o Senhor nas nuvens. Então o encontro do Senhor com a igreja nos ares. Então, para você nos acompanhar aqui o nosso entendimento, os sinais estão aí acontecendo e vai ter esse acontecimento que vai ser um divisor de águas aí nesse cenário escatológico que é o arrebatamento, certo, pastor? Certo. A igreja ela se prepara para esse momento. O pastor já comentou aqui falando o que é o arrebatamento, e agora ele está dizendo como que isso vai acontecer, né? Não estamos dizendo com isso que você tenha que parar de estudar ou tenha que parar de trabalhar, de sonhar, de lutar por sua casa própria, seu sonho. Não, continue sua vida. Continue sua vida. Você é a igreja. A igreja ela está separada das coisas que acontecem no mundo. Entendeu? A igreja está separada. Então, veja bem, quando depois dos sinais, não existe nenhum mais, conforme eu já proferi aqui para vocês, e isto é sabido de todos os estudiosos, que não existe nenhum sinal mais para se cumprir, tá? E que em meio ao cumprimento destes sinais, dos grandes sinais, o arrebatamento. Aí depois o arrebatamento da igreja. Aí a igreja desaparece. Aí dá início à grande tribulação. Né? Tá, eu quero que o senhor conclua aí. Eu só dei aqui uma analisada, né, na fala do pastor para tentar situar os irmãos aí, principalmente para aqueles que não estão muito habituados com essa temática, né, entenderem como que vai acontecer. Eu quero que o senhor conclua aí, como o senhor estava descrevendo, essa desapropriação do céu, esse preparo, né, essa batalha que vai acontecer ali antes do arrebatamento. Quero que o senhor conclua, descreva aí como é que será o arrebatamento e ainda a gente tentando fazer essa linha cronológica, o senhor vai dizer, né? Falou dos sinais, estamos falando como vai se dar o arrebatamento, e eu quero que você também
seguindo essa linha cronológica, nos diga o que acontecerá depois do arrebatamento. Vamos lá. Vamos seguir nesse raciocínio aí. Depois do arrebatamento, mas com relação ao arrebatamento ainda Isso. vai haver a desapropriação, né? O dragão vai cair com todos os seus anjos na superfície da terra para dar início à grande tribulação e a igreja vai subir, né? Certamente o Senhor nos ares vai chamar, né? Vai haver a voz do arcanjo. Vale entender aí que é um acontecimento único na história da humanidade, né, pastor? Nós podemos pegar Mateus 24 e o versículo de número 6, quando diz: eis o noivo, sair ao seu encontro. Daí vai ser um brado muito forte, né? E a Bíblia também diz ali em João, no capítulo 5, e o versículo número 28, que os mortos que vão estar no sepulcro vão ouvir a voz de Jesus. Essa é distinto da voz do arcanjo. A voz de Jesus é o brado para os mortos, tá? E o toque da trombeta, que é um outro acontecimento. São 3 acontecimentos distintos para fechar a subida, né? Pontue aí para a gente vai entender. Estar, recapitulando, pastor. Cada pessoa vai estar no seu distrito, na sua loja, na sua empresa, na sua escola, ou indo para o seu trabalho, eu não sei a que momento da manhã, segundo os nossos cronógrafos, né, vai se dar o arrebatamento, mas no relógio de Deus é à meia-noite, né? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Então, a voz do arcanjo, somente os salvos vão ouvir. Somente os salvos vão ouvir. O brado de Jesus, somente os mortos vão ouvir. Tá? O toque da trombeta, todos vão ouvir. Então, é neste momento que, num piscar de olho, em Riper oftalmo, vai dar o arrebatamento. Vai dar o arrebatamento. A igreja vai encontrar o Senhor nos ares. O encontro para o momento do julgamento das nossas obras, para ganha ou perda de galardão, mas sem condenação, né? Porque haverá 3 julgamentos, segundo a escatologia bíblica, ou a Bíblia mesmo, né? A matéria somente apenas, né, estuda o que vai acontecer. Vai haver 3 julgamentos com a participação de Jesus Cristo, para finalizar, certo? 3 julgamentos com a participação de Jesus Cristo. O primeiro julgamento é após o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, né, no encontro da igreja com o Senhor nos ares, vai ser estabelecido o tribunal de Cristo para que a igreja perca ou ganhe galardão. Tá? Mas não vai haver condenação. Porque uma vez transformado os que ficaram vivos, uma vez transformados e os mortos subiu em corpo glorificado, ninguém mais vai descer desse arrebatamento. Esse é o primeiro julgamento com a participação de Jesus Cristo. A igreja ganha ou perde galardão, mas entra para as bodas do Cordeiro, certo? Entra para as bodas do Cordeiro. Tá? E o segundo julgamento, com a participação de Jesus Cristo, é depois dos 7 anos de grande tribulação na terra. Tá? Aí, no período vai haver o período da tribulação e da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meios, pastor Elias, ouvintes, chama-se tribulação. Tá? Vai haver um tratado de paz, vai haver uma falsa paz, né? Isto está retratado no primeiro cavaleiro do primeiro selo, tá? O cavaleiro que monta o cavalo branco, não é Jesus. Jesus é o do capítulo 19 de Apocalipse, tá bom? Vai haver uma falsa paz. Após o arrebatamento da igreja, vai haver uma falsa paz de 3 anos e meio. Quando o anticristo romper esse tratado de paz, aliança com Israel, diretamente com Israel, tá? Muita paz pelo mundo, né? Porque os crentes, a igreja deixou muita coisa. Foram muita gente arrebatada, muita coisa ficou muito despojo aí, né? Ficou muita riqueza, tá? E o anticristo vai se apropriar de tudo isso, casa, carro, de quem ficou, tá bom? E vai haver uma falsa paz. Mas depois dos 3 anos e meio entra o pior período da história da humanidade, né, que é o período da grande tribulação. E até o final, que é o final dos 7 anos, é como vai findar-se,
né, a grande boda do Cordeiro, que é 7 anos no céu, e aí é nesse momento, quando vai estar justamente se dando, né, a batalha do Armagedon, né, ali na planície de Jezreel, né, ali em Israel, né, no vale de Meguido, as nações, todas as nações vão estar reunidas para destruir Israel. E é nesse momento aí que vai se cumprir a profecia de Zacarias, capítulo de número 14, que diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então é nesse momento que vai se dar a segunda vinda de Cristo em glória, para estabelecer o milênio de acordo com a minha subjetiva, a minha percepção subjetiva. Não desprezando jamais a quem pense de outra maneira, tá? Te respeito, amigo pastor, se você acredita de outro jeito. Eu creio e prego assim, tá bom? Então Jesus vai vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. É nesse momento que as ogivas vão explodir, o céu vai pegar fogo, tá? Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai haver o julgamento das nações, tá? O julgamento das nações. É o segundo julgamento com a participação de Jesus, e aí vai ser estabelecido o milênio. Depois do milênio, a Bíblia diz primeiro, logo no início do reino de Jesus, o reino de 1000 anos, Satanás vai ser preso, tá? No final, ele vai ser solto, tá? E vai haver a última revolta dele, tá bom? Nessa última revolta, Jesus vai ainda ganhar essa guerra, como sempre ganhou, para sempre eternamente ganhará, tá? Ele vai ganhar essa guerra. E aí vai haver, depois disto, o juízo final. É o terceiro e último julgamento com a participação de Jesus Cristo. É o juízo final. No juízo final, não haverá absolvição. No juízo final, haverá apenas condenação. A besta, o anticristo e o falso profeta, o dragão, vão ser lançados no lago do fogo. A humanidade, tá, vai ser julgada por Jesus, tá? A humanidade vai ser julgada conforme o que está escrito nas Escrituras Sagradas. A humanidade ímpia, a humanidade sem Deus vai ser julgado e vai ser lhe dado a sua sentença. O apóstolo Paulo disse que nós vamos julgar anjos, mas esses anjos não são anjos de luz. Esses anjos são anjos caídos. Então eu acredito que é nesta ocasião que a igreja coroada, com vestes e corpo glorificado, vai sentenciar os anjos caídos. Porque o que Paulo falou está referindo-se a um futuro distante. A igreja vai julgar anjos. Então eu acredito que é no terceiro e último julgamento com a participação de Jesus Cristo, amigo pastor, e eu concluo a minha fala. Muito interessante, né? Então a gente percebe aí, pastor, ele trouxe aí toda uma cronologia dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, conforme... De forma sucinta, né? De forma sucinta, lógico, porque o assunto da escatologia é muito vasto. Daria para a gente fazer um episódio em cada ponto desse que foi dito aqui. A gente poderia fazer um episódio falando só sobre os sinais, falando só sobre o arrebatamento, né? Esse acontecimento aí que nunca houve, pelo menos nessa proporção que vai acontecer aí, né? Nos últimos dias, que a Bíblia fala do arrebatamento da igreja. Nós temos aí tantas coisas para falar sobre esses últimos dias, né? A Bíblia fala sobre o sinal da besta, o anticristo, fala das taças, o pastor passou por aqui também, por esses pontos. Então, existe muita coisa para a gente se debruçar, para a gente se aprofundar, para a gente refletir, né, sobre essa temática. É muito interessante tudo isso. E eu quero concluir aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, que foi, na verdade, uma verdadeira aula, né? Foi um verdadeiro seminário sobre escatologia bíblica aqui com o pastor Divino Monteiro. Eu quero aqui dar essa oportunidade, pastor. Eu acredito que esse aqui é só o primeiro momento de outros que a gente vai ter oportunidade para esmiuçar melhor cada ponto desse que o senhor trouxe para nós. Mas eu gostaria que você, nesse momento, pastor, diante de tudo isso que você falou, dos acontecimentos, dos sinais, eu queria que você falasse aí para a nossa audiência, né,
para esses que estão nos ouvindo, como eles devem encarar tudo isso, né? E a importância de se estar preparado para viver esse momento. Eu queria que você, né, trouxesse uma palavra Verdade. para os nossos ouvintes. A quem ainda não veio a fé de Jesus, o meu conselho, independente de religião, eu não vou te aconselhar a uma igreja. Dizer vai para aquela, ou aquela é melhor, aquela outra. Jesus é o melhor. A Bíblia é o melhor, né? Então, vem a fé de Jesus, né? Acredite nisso, né? Nós não viemos aqui com a finalidade de te colocar medo. Não. Quem tem a fé de Jesus e quem acredita em Deus, sabe da vida eterna, ele está descansado. Ele não está desesperado. Se ele está fazendo uma faculdade, ele vai continuar fazendo, né? Vai continuar trabalhando, vai continuar nos seus serviços eclesiásticos, seculares, certo? Ele não precisa temer, né? O coração do salvo não precisa temer, né? Mas você que está distanciado, volte logo, né? Volte logo, não demore, tá? Eu creio plenamente que não exista ainda nenhuma pessoa que ainda não ouviu falar da fé de Jesus, que nunca frequentou uma igreja, que nunca ouviu uma mensagem como essa pregada, né? Você já conhece, então venha, né? O filho pródigo, volte à casa paternal, você sabe que bolota de porco não é para você comer, tá bom? Tem o melhor para você na casa paternal. E na casa paternal, não somente tem o bezerro cevado, mas tem o anel da reconciliação, tem as vestimentas novas, tem sandálias novas, tem tudo de bom para vocês. Tá? Tudo de bom para vocês. Inclusive o pai de braços abertos, lhe esperando, né? E você que colocou o talento na terra, né? Torne a cavar, busque ele novamente, segure ele e dê continuidade naquilo que você começou, né? Se lembra aonde foi interrompida a tua história, quando você desanimou, quando você se decepcionou, e volte. Volte que Jesus está de braços abertos. Muitas coisas Deus tem para realizar por teu intermédio que não vai fazer pelo meu. Porque o que é para te fazer, amigo? O que é para você fazer, minha amiga? Tá? Eu não vou fazer por ti. A responsabilidade é tua. Então, cava na terra, busca novamente aquele talento que está enterrado, tá? Dá um banho de graça nele e coloque ele ao serviço do Senhor, tá? Porque o tempo está próximo. Está próximo o momento quando ninguém espera, tá? As pessoas vão estar nas suas casas, outros na sua empresa, quando de repente o brado de Jesus, quando de repente a voz do arcanjo, quando de repente uma trombeta se fará soar na atmosfera da Terra e que todo o globo terrestre vai ouvir, mas não os que não são salvos. Somente os ouvidos do salvo. Aí que nós olharemos para cima e em 7 ou 8 milésimos de segundo, num piscar de olho, mais ou menos em hiperoftalmo, a igreja vai desaparecer desse planeta e vai se dar o início do pior tempo, da pior era, da pior época da história da humanidade. Um dia como nunca houve na história da humanidade. A tribulação seguida da grande tribulação, a marca da besta e muito martírio, muito derramamento de sangue pelo anticristo e seus agentes, a fim de que as pessoas neguem a Jesus e aceitem a marca. Muito bom, muito bom. A gente não poderia, né, finalizar de uma outra maneira, né? E ali apareceu até ali a bateriazinha da câmera já está piscando. O nosso tempo se avançou, mas foi no tempo suficiente, né, para a gente conseguir. Vamos fazer aqui somente deixar a oportunidade para o senhor fazer os seus agradecimentos e em seguida a gente vai se Muito obrigado. Eu quero agradecer, né, a toda esta audiência, a cada pessoa da fé de Cristo ou que não tem essa fé ainda, mas que nos ouviu
e que achou interessante esse assunto, né? Meu muito obrigado. Obrigado por tua atenção. Obrigado por me dar um pouco do teu tempo, me emprestar tua mente, teu coração, para que eu verbalizasse essas coisas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, abençoe a tua família e a tua casa e tudo quanto tu fizer no nome do Senhor. Deus te abençoe. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Quero agradecer aqui a presença do pastor Divino Monteiro. Para você que deseja seguir o pastor Divino e acompanhar as mensagens que ele vai estar postando ali nas suas redes sociais, qual é a rede social para o pessoal seguir aí, pastor? Bem, eu tenho o meu Facebook, tem algumas coisas ali em textos que nós compartilhamos vez ou outra, mas estes assuntos nós vamos começar a colocá-los em vídeo, né? Aquilo que eu já tenho ali em texto, eu vou ampliar para vídeos, né? E muitas mensagens ali. É o Divino Monteiro, tá? Você pode ir lá, né? Divino Monteiro, eu estou com violão tocando, tá bom? Tem um dizer bíblico assim acima da minha mão direita, tá bom? Você pode seguir lá. Divino Monteiro, o Instagram é o Divino Dunamis. Então é isso. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. A gente vai marcar uma outra oportunidade. Eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para a gente discorrer aí e com certeza é uma mensagem que precisa ser disseminada, né? As pessoas têm a necessidade de ouvir essa palavra, que não é uma palavra, como você colocou, para colocar medo, mas sim uma palavra de fé, de esperança para aqueles que creem e confiam no Senhor Jesus. Isso. Muito obrigado por tudo. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Continue aí seguindo as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no canal no YouTube. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos vocês.